Vamos falar sobre reforma tributária e sobre os deputados do Paraná estarem de fora da comissão que foi criada em Brasília para discutir o assunto. Pois é, os deputados que representam o Paraná e também os que representam Santa Catarina e o Rio Grande do Sul em Brasília, na Câmara, estão absolutamente revoltados e indignados com a formação da tal comissão especial que foi criada para tratar de um assunto absolutamente relevante, reforma tributária. Então, o Amazonas tem lá 3 deputados, mas o sul do Brasil tem 0 deputados participando da comissão. Ninguém está nessa conta. A gente vai ouvir e acompanhar agora as informações da Camila Andrade sobre o assunto. Vamos lá com a Camila. A Câmara dos Deputados deve analisar a proposta de emenda à Constituição, PEC 45, apresentada em 2019 pelo deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. O texto extingue o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS, todos incidentes sobre o consumo. No lugar deles, cria 2 impostos. Outro texto que trata do assunto e que está em tramitação no Senado, a PEC 110 de 2019, também será analisado. A tarefa foi destinada a um grupo de trabalho com 12 parlamentares. O coordenador é o petista Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e o relator, Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, que também atuou em 2020 e 2021 como relator da Comissão Mista da Reforma Tributária para analisar as PECs. Além deles, compõe o grupo Mauro Benevites, do PDT do Ceará, Glaustin da Focus, do PSC de Goiás, Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, e Saulo Viana, do União Brasil, Sidney Leite, do PSD, e Adail Filho, do Republicanos, todos do estado do Amazonas. Ivan Valente, do PSOL, Jonas Donizete, do PSB, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL, e Vitor Lippe, do PSDB, todos do estado de São Paulo. A superrepresentação de alguns estados e a exclusão de regiões inteiras da discussão, como o sul do Brasil, incomodou parlamentares. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, chegou a dizer que apoia a presença dos parlamentares amazonenses se eles concordarem em estender os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus para o resto do país. Argumento rebatido pelo deputado amazonense Capitão Alberto Neto, do PL, que aponta o desequilíbrio no nível de desenvolvimento dos estados. A deputada paranaense do PT, Carol D'Artora, foi além. Lembrou que não há nenhuma mulher e nenhum negro entre os 12 integrantes indicados pelos partidos. Recentemente, D'Artora falou ao Grupo RIC sobre as expectativas quanto à reforma tributária, considerada prioridade para o novo governo. Uma das prioridades do governo Lula é aprovar a reforma tributária. Mas, acima de tudo, é uma urgência, especialmente para as mulheres negras que estão na base da pirâmide social e que mais sofrem com o modelo tributário que a gente tem hoje. A reforma tributária impactará o bolso de trabalhadores de baixa renda. O setor de serviços, que hoje paga menor imposto, teria uma cobrança maior, chegando próximo aos custos que a indústria arca hoje. Os mais ricos pagarão mais impostos e os mais pobres serão beneficiados com a reforma, caso ela seja aprovada. O coordenador do grupo estima que o parecer final, elaborado pelo relator, fique pronto até o final de maio. Ao longo desses 90 dias, os parlamentares devem realizar audiências públicas, ouvir especialistas e autoridades no tema para formatar o texto que será analisado pelos 513 deputados. A expectativa do governo é aprovar a reforma tributária ainda nesse semestre. Outro deputado paranaense que tem feito críticas aí sobre essa comissão, sem representantes do Sul, Nelsinho Padovani, do União Brasil, diz que a comissão foi criada na correria e que todos os estados deveriam estar ali representados. Vamos ouvir. A reforma tributária que começa a tramitar na Câmara dos Deputados é talvez a reforma mais importante dessa legislatura. Ela vai influenciar na vida de todos os brasileiros, ela vai normatizar, ela vai simplificar, mas nós temos que saber também quais são as alíquotas que o governo quer estabelecer. Então nós não achamos importante, não achamos justos que ela seja feita no afogadilho. Foi criado um grupo de trabalho, nós achamos que tinha que ser uma comissão especial, mas se for um grupo de trabalho, que esse grupo de trabalho seja composto por deputados, por representantes de todas as regiões do Brasil e todos os estados. Eu fiquei surpreso quando vimos que o estado do Paraná, o segundo maior produtor de grãos do Brasil, o estado do Mato Grosso,
o maior produtor de grãos do Brasil. Os estados do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não tem nenhum representante. O Mato Grosso, o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul são grandes produtores agrícolas do Brasil. O Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná tem uma grande formação metalmecânica, tem uma base industrial muito grande, então não é admissível nós ficarmos fora da reforma trabalhista e por isso o deputado Padovani requereu à mesa diretora da Câmara dos Deputados para que se amplie o número de deputados federais que compõem o grupo de trabalho, incluindo os deputados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Tá aí, portanto, né, a indignação dos deputados do Paraná que não estão fazendo parte da comissão que discute a reforma tributária. Por que será, Rivaroli, que a gente não faz parte? Porque vai ver que nós não... Santa Catarina e Rio Grande do Sul também não. Depois as pessoas começam com essas maluquices de "Sou meu país", esses movimentos todos reclamam, né? Escuta, nós mandamos 15% de tudo que o governo arrecada para lá, os 3 estados. O estado do Amazonas tem 8 deputados federais. 8 na proporção. 3 estão discutindo a reforma. E para o estado de Amazonas, o que mais importante tem, que é a Zona Franca de Manaus, já está feito. Ela ia até 2013, depois até 2023, mas em 2014 aprovaram que a Zona Franca vai com seus incentivos até 2073. Só lá na frente a gente vai rediscutir a Zona Franca de Manaus. É injusto. É injusto porque nessa reforma tributária vai se falar assim da divisão do bolo. Nós mandamos muito e recebemos pouco. É um fato. Eu não estou falando aqui, não é uma questão xenofóbica, etnofóbica, nem nada disso. Um fato. Os estados do Sul, eles arrecadam mais do que recebem. Os estados do Norte, muitos deles, e do Nordeste, recebem mais do que arrecadam. Ah, mas é uma questão de construção social, e tudo mais. Nós estamos falando aqui de justiça fiscal. Certo? Nós estamos falando de um agronegócio que numa reforma tributária pode ser prejudicado com o fim da Lei Candir, que faz com que o agronegócio brasileiro não pague imposto de exportação. Nós precisamos acabar com a loucura tributária. O Estado também, a mesma Lei Candir, o Estado que produz, quando ele exporta por um lado, paga por onde produziu, não por onde exportou, e dá aquele rolo todo, dá aquela confusão. A gente está falando de uma emenda aí sem Pinheiro, que pode entrar nisso, onde tem royalty de petróleo. O petróleo pertence à nação, não ao Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, porque o Estado do Rio de Janeiro ganha mais do que o Estado do Paraná, por exemplo, ou o Estado de Minas Gerais. Todo mundo faz parte do território nacional. São discussões que a gente vai ter que fazer. São coisas que vão entrar em meio a uma reforma tributária. A retenção na fonte dos combustíveis, com valor projetado no final. O Paraná por pé, o maior produtor rural do Brasil, de soja principalmente. Agora nós estamos em época de colheita. Nós estamos entre os maiores produtores de etanol de cana, de milho, de feijão. Estamos falando também de um setor metal mecânico muito forte aqui no estado. Olha quantas fábricas temos aqui. A primeira fábrica de carros 100% elétricos do Brasil vai ser aqui. Olha a nossa metalurgia, como é representativa para o Brasil inteiro. Isso vai entrar na reforma. Então é inadmissível que nós não tenhamos representantes dos estados do sul do Brasil. Parece que o sul não existe. O ideal era que cada estado tivesse ao menos um representante, Rafa. Eu vou repetir essa conta para você. O estado do Amazonas, que tem 8 deputados federais, tem 3 para discutir a reforma de 12. Proporcionalmente é o que mais tem. O estado do Paraná, que tem 30 deputados, 30. Rio Grande do Sul, acho que até um pouquinho mais, se não me engano é 31 ou 33. Rio Grande do Sul é menos.
Ao todo nós vamos ter uns 60 deputados, um pouco mais, uns 90 deputados, somando os 3 estados. Estou aqui fazendo uma média. Não ter nenhum? Peraí. Qual é o peso, qual é a relevância que a classe política está dando para o sul do Brasil? 0. Mas de cada R$1.000 arrecadados, 150 são nossos. E de cada 150 distribuídos, nós recebemos 3. Era preciso essa força, era preciso que as bancadas se juntassem, é preciso que as 3 bancadas se juntem, os líderes dessas 3 bancadas dos estados se juntem também e cobrem por uma maior participação. Não dá só para pagar e não receber nada em troca. Porque do jeito que estão querendo fazer a toque de caixa, nós vamos continuar pagando e não recebendo, Rafa.